Olá gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor nas costas e tratamento medicamentoso farmacológico para esse distúrbio que é muito comum. Boa parte dos pacientes sofre com dor lombar, tá? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, sou mestre em ciências farmacêuticas e doutor na área de medicina de doenças tropicais, e a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de anti-inflamatórios para tratar esse quadro clínico de dor nas costas. Primeiro, a dor muscular, a dor osteomuscular, a dor músculo-esquelética, a dor lombar, a dor nas costas é um dos distúrbios, né, um dos problemas mais comuns que nós temos no dia a dia. Claro que todo mundo, em algum momento da sua vida, vai passar por esse problema de dor nas costas. Vamos lembrar o seguinte, que claro, a avaliação clínica e o diagnóstico deve ser feito pelo profissional médico, deve ter um acompanhamento por esse profissional para verificar realmente se aquilo é uma dor osteomuscular simples, que é realmente uma dor lombar, uma dor nas costas que dá para a gente resolver com o tratamento no uso de anti-inflamatório, ou se tem um cunho de outras complicações, de outras lesões e de outros agravos que podem ser maiores, mais severos, tá? Então a gente precisa sempre observar essa situação, é bom a gente reforçar isso. Mas vamos falar um pouquinho do uso de medicamentos analgésicos para esse tipo de dor. Vamos começar por uma coisa simples, que são os anti-inflamatórios. Na verdade, a família dos analgésicos dentro da família dos anti-inflamatórios, especialmente aí 3 caras que podem aliviar e podem diminuir um pouco a dor. Apesar deles não terem uma ação anti-inflamatória propriamente dita, né, ou ter uma ação anti-inflamatória relativamente pequena, o efeito analgésico dessas drogas é bastante interessante. Então a gente tem como primeira escolha, como analgésico simples, o paracetamol. Por que o paracetamol? Porque ele tem um nível de segurança muito bom, é tranquilo na utilização e dá para você fazer a utilização para analgesia, para reduzir aquela dor que o paciente está apresentando. Não o processo inflamatório por completo, mas a redução da dor. A dose de paracetamol ela não deve ser ultrapassada, né, um limite de 4 gramas por dia. Então a gente recomenda sempre que trabalhe com 750 miligramas 3 vezes ao dia ou 500 miligramas no máximo 4 vezes ao dia. Além do paracetamol, nós temos como segunda e terceira escolha o próprio ibuprofeno. O ibuprofeno seria uma segunda opção bastante interessante, tem um potencial anti-inflamatório, pode amenizar a dor, reduzir o processo inflamatório desse tecido e ele ajuda a reduzir essa dor lombar. Então ele pode ser usado na dose de 400, normalmente 3 vezes ao dia, para amenizar esse quadro clínico. E entraria também como uma terceira opção a dipirona, de 500 miligramas, que pode ser empregada 3 vezes ao dia também como analgésico, não exatamente como anti-inflamatório. Se o processo inflamatório estiver muito intenso, ela não vai resolver o problema, mas ela pode amenizar a dor que esse paciente está sofrendo. Mas com relação aos anti-inflamatórios, eu vou citar 3 aqui para vocês que têm uma ação muito especial nesse tecido osteomuscular. Poderia citar outros, tá? Mas basicamente esses 3 têm uma ação bastante interessante. Então o diclofenaco tem uma ação muito interessante no tecido muscular. Dos anti-inflamatórios talvez seja um dos que tem mais preferência por esse tecido muscular e ele pode ser usado 50 miligramas até 3 vezes ao dia. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o diclofenaco porque ele pode causar lesão gástrica, causar desconforto gástrico, pode causar sim a longo prazo complicações renais e outras. E aí, nesse caso especificamente da utilização de diclofenaco, a recomendação é que não se faça o uso contínuo, até porque no caso de dor lombar, a recomendação é o tratamento por 2 semanas, no máximo 14 dias, com tratamento adequado para que resolva o problema. Pode ser necessário o uso do inibidor de bomba, omeprazol, esomeprazol, alguém da família, para amenizar o desconforto gástrico que o anti-inflamatório promove. Mas eu vou citar um outro anti-inflamatório que tem uma ação mais seletiva. O meloxicam ele tem um potencial anti-inflamatório bastante grande para tecido osteomuscular, tem uma ação mais seletiva para COX-2, então ele diminui a chance de você ter desconforto gástrico, diminui a chance de lesões gástricas causadas pelo uso do anti-inflamatório. As outras complicações de hipertensão, lesão renal, alterações de coagulação, isso infelizmente ele não consegue reduzir, mas o efeito gástrico dele, o desconforto gástrico, ele é menor com o uso do meloxicam. Então, uma forma de você utilizar um anti-inflamatório que poderia ser um potencial ator na redução da dor osteomuscular, da dor nas costas, o meloxicam seria interessante para pacientes que já têm algum desconforto gástrico, mas claro, precisa de orientação. Eu estou colocando aqui só uma informação para que você acompanhe e entenda como funciona. A utilização pode ser de 7,5 a 15 miligramas, sendo utilizado 1 até 2 vezes ao dia no meloxicam. E uma terceira opção anti-inflamatória bastante interessante é o naproxeno.
naproxeno tem um potencial anti-inflamatório muito grande para tecido osteomuscular, ele tem uma preferência por esses tecidos e consegue reduzir muito a dor osteomuscular. 2 vezes por dia, 500 mg tem uma eficácia boa. Dependendo da situação, é necessário o uso do inibidor de bomba, porque ele pode sim causar desconforto gástrico. Então, diferente do meloxicam, ele tem uma ação não seletiva e pode sim trazer problemas ou desconfortos gástricos causados pelo uso desse anti-inflamatório, principalmente no uso prolongado. Vou citar para você mais 2 outras opções e vou citar um exemplo de uma interação medicamentosa potencialmente ruim para o paciente diabético. Piroxicam. Piroxicam não é seletivo, apesar de ser da família do meloxicam. O meloxicam causa menos desconforto gástrico, o piroxicam não. Ele pode sim causar um desconforto gástrico bastante grande, mas ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória muito interessante. Então, muitas vezes, quando o paciente tem essa dor muscular, ele acorda de manhã com rigidez, com dificuldade de se movimentar, muitas vezes ele acorda com muita dor. Então, eu sempre lembro que o uso do anti-inflamatório pode sim ser feito à noite, para que você reduza a produção de prostaglandinas do processo inflamatório durante o período da noite e reduza a famosa rigidez matinal. E no caso do piroxicam, a dose inicial como anti-inflamatório para dor muscular pode ser de 40 mg nos 2 primeiros dias. Ele vai fazer o uso de 40 mg nos 2 primeiros dias, dose única ou fracionada, pode ser de 12 em 12, né? 20 mg de manhã, 20 mg à noite. E para os próximos 7 a 14 dias, que é o tratamento para essa dor, para esse processo inflamatório, ele vai utilizar 20 mg por dia. Então, seria interessante, tem uma eficácia boa, eu só devo lembrar que ele tem interação medicamentosa com a glibenclamida. Então, isso traz um risco um pouquinho maior de ter uma hipoglicemia no paciente que é diabético, que faz uso de glibenclamida. Eu não recomendaria aí a utilização desse anti-inflamatório para o paciente que faz uso de glibenclamida, ok? O diclofenaco de colestiramina também entraria como uma opção terapêutica, 70 mg. Qual é a vantagem em comparação ao diclofenaco que eu citei anteriormente? O de colestiramina tem uma ação prolongada. Então, como a dor lombar muitas vezes é crônica, causa uma dor mais frequente, nesse caso, a dose de 70 até 140 mg tem um efeito aí de praticamente 12 horas, não precisa ficar tomando remédio toda hora. Então, vantagem do efeito prolongado para amenizar a dor durante o dia todo, esse é um benefício do diclofenaco de colestiramina, ok? Lembra do seguinte, sempre é interessante o uso tópico, ok? O uso tópico junto com o anti-inflamatório oral, então vai associar o uso tópico, seja do diclofenaco de etilamônio, da nimesulida, do Targos, do Salompas, todas essas medicações potencializam, não é, o efeito anti-inflamatório, fazem com que você reduza a dor e diminua o processo inflamatório nesse tecido. Então é muito interessante o uso dessa medicação para esses pacientes associado ao uso do anti-inflamatório por via oral. Não é recomendado para gestantes, nenhum do que eu citei aqui são recomendados para gestantes, nem o tópico é recomendado para gestante. Então é bom a gente lembrar disso também, que nem o uso tópico, né, nem as medicações tópicas são recomendadas para gestantes, principalmente no final da gestação, terceiro trimestre, que pode atrapalhar muito o trabalho de parto, então não é interessante a utilização em gestantes, ok? E por último, para fechar aqui a ideia, eu coloquei para vocês o Donamin Flex, que é uma medicação muito interessante, que eu acho legal aqui, porque ela tem uma composição de associação de 2 drogas que podem fazer um efeito extremamente interessante para reduzir processo inflamatório do paciente e reduzir a dor que ele está sofrendo, principalmente do tecido osteomuscular. O Dolamin ele vem com a lisina, que tem uma ação anti-inflamatória, inibidor da COX, tem um potencial anti-inflamatório interessante para reduzir a inflamação tecidual, e ele vem com a ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina é um relaxante muscular que poderia ser usada sozinha, na dose de 5 a 10 mg, então ela poderia ser usada sozinha, junto com os outros anti-inflamatórios que eu citei para você. Então o paciente poderia usar o diclofenaco com a ciclobenzaprina, mas no Dolamin Flex ele já vem associado a lisina, que tem uma ação anti-inflamatória inibidora da COX bastante interessante, e o efeito do relaxante muscular.
O relaxante muscular ele é um relaxante central, ele age lá na formação reticular, fazendo o bloqueio daquela sinalização, então ele diminui o tônus, relaxa a musculatura, mas ele tem como efeito colateral principal é a sonolência. Então o paciente vai ter uma sonolência maior. Acho que fica aí a dica para ser utilizado no período da noite. E não pode utilizar, claro, quando o paciente vai dirigir, quando vai operar a máquina, quando ele vai fazer alguma atividade, que isso vai causar uma sonolência grande. Além do risco da ciclobenzapina, né, ser potencializada, a sonolência que ela causa ser potencializada pelo uso de álcool, pelo uso de antidepressivos, pelo uso de barbitúricos. Tomar muito cuidado nesses pacientes que já fazem uso dessas medicações ou que consomem álcool. Nesse caso é uma associação do anti-inflamatório com o relaxante muscular, como eu reforcei. A ciclobenzapina entraria como opção terapêutica junto com os outros anti-inflamatórios que eu citei anteriormente, mas aqui no Donamin Flex ela já vem associada. Então é uma opção que eu acho interessante. Estou colocando aqui algumas ideias de terapêutica que pode amenizar sim a dor muscular do seu paciente. Então, nossa proposta de hoje era falar um pouco sobre essa dor muscular, sobre o tratamento farmacológico, as orientações clínicas. Peço para você seguir as nossas redes sociais, Instagram do Consulta Pharma, o nosso canal do YouTube e acompanha a gente que toda semana vai ter conteúdo muito legal aí para você. Valeu, gente, até mais.